Uma vez que nós vimos o que é o campo elétrico gerado por cargas e por corrente variando no tempo, vamos juntar essas duas formas diferentes de gerar o campo elétrico e ver como é que ela fica numa forma geral. E com isso a gente vai poder ver o que é tensão ou voltagem, segundo o eletromagnetismo. Vamos lá. Vamos começar revendo o campo elétrico quando ele é gerado por cargas estáticas, ou também quando se trata de cargas em um regime estacionário, que na prática é o caso de corrente contínua. Nesses casos, o campo elétrico ele satisfaz que a integral de linha em um contorno fechado ele é igual a zero. E esse contorno ele pode ter qualquer tamanho. E caso ele seja tão pequeno que se transforme aí num ponto, a gente tem a equação diferencial que descreve os componentes desse campo elétrico num ponto, e que de modo reduzido ele fica escrito dessa forma, como rotacional do campo elétrico igual a zero. Agora, na matemática, a gente tem um teorema que diz que se o campo vetorial tem uma integral de linha em um contorno fechado igual a zero, ou de forma equivalente que o seu rotacional ele é zero, então esse teorema garante que a gente pode escrever esse campo vetorial como o gradiente de uma função escalar. E no eletromagnetismo, a gente viu que esse campo vetorial E ele é escrito como menos o gradiente do φ, sendo φ o potencial. Agora, se eu pego essa última equação aí e faço um cálculo da integral de linha de um ponto inicial I até um ponto final F, eu obtenho essa equação aqui, que é a equação da diferença de potencial entre dois pontos. Então, esse é o tratamento que se dá para o caso do campo elétrico do caso estático, ou para regime estacionário. E nesses casos, a gente tem que o ddt, ou a derivada temporal, ele é igual a zero. Agora, caso essa derivada não seja zero, e a gente esteja tratando com corpos e circuitos parados, a gente tem a equação dada pela lei de Faraday, que é essa aqui, que fornece a relação entre o campo elétrico e o campo magnético variando no tempo. Essa equação na forma integral, a gente pode escrever também na forma diferencial, ou seja, a equação que vai governar os componentes do campo elétrico em um ponto no espaço, ele fica resumido por isso aqui, que o rotacional de E é igual a menos dB dt. Bom, dá para ver que nesse caso aqui a gente tem que a integral no contorno fechado, ele não é mais zero. Então, esse campo vetorial em particular, ele não pode ser escrito como o gradiente de uma função escalar, mas ele pode ser escrito como o rotacional de um vetor, que é um vetor que a gente chama de vetor potencial ou potencial vetor, e a gente representa ele por um A maiúsculo. E a relação entre o B e o A é dado por isso aqui, que o vetor B é igual ao rotacional do vetor A. Agora, para o caso de um fio com corrente ou com uma densidade de corrente J, esse vetor potencial ele é dado por essa equação aqui. Portanto, se a densidade de corrente J varia no tempo, ou seja, se a corrente varia no tempo, o A também vai variar no tempo. Portanto, em vez de falarmos em A variando no tempo, a gente muitas vezes fala que a corrente está variando no tempo. Bom, então escrevendo a equação da nossa lei, que o rotacional de E é igual a menos dB dt, escrevendo ele em termos desse vetor A, a gente obtém isso aqui, que o rotacional de todo esse vetor que está aqui entre parênteses, ele é igual a zero. Ora, se o rotacional desse parênteses é igual a zero, isso é a mesma coisa que dizer que a integral no contorno fechado de todo esse parênteses também é igual a zero. E nesse caso, como a gente viu para o caso do potencial, a gente pode escrever esse parênteses todo como o gradiente de alguma função escalar, que aqui no nosso caso é a função potencial. Então, fazendo isso, a gente vai ter esse parênteses todos igual a menos o gradiente do potencial. E dessa forma, a gente vai ter o campo elétrico de uma forma bem mais geral, que é isso aqui. Vai ser dado pelo menos gradiente do φ adicionado de menos a derivada temporal do A. Portanto, o campo elétrico ele possui duas origens distintas. Uma é devido a cargas e outra é devido à variação temporal da corrente. E elas têm características diferentes também. O campo elétrico gerado por cargas ele é conservativo. Vamos escrever como EC. E o campo gerado por variação temporal da corrente, ele é de outra natureza, ele não é mais conservativo. Então, a gente diz que ele é não conservativo, ENC.
Portanto, o campo, de uma forma geral, ele tem esses dois componentes, um componente conservativo, um EC, somado vetorialmente com o componente não conservativo, ENC. Agora, nessa nova forma geral do campo elétrico, vamos fazer o cálculo da integral de linha desse campo em um contorno fechado. Fazendo isso, essa primeira integral, a do campo conservativo, ele vai ser zero, e o que vai sobrar é apenas a segunda integral. E isso vai dar uma nova forma de representar a equação 5, que é a equação de Faraday. Bom, o primeiro membro continua sendo a mesma coisa, que é a integral de linha no contorno fechado do campo, e isso é a força eletromotriz epsilon. Ela vai ser igual a menos a integral de linha no contorno fechado da derivada temporal do A. E da mesma forma que nós fizemos para o potencial elétrico, a gente pode também calcular a integral de linha entre dois pontos quaisquer, um ponto inicial I e um ponto final F. Vamos chamar isso de VFI, e a gente tem isso. Agora, essa primeira integral aqui que aparece com o gradiente do φ é a diferença de potencial que a gente viu aí na página anterior. E dessa forma, o VFI fica sendo dado por isso aqui. Essa equação é a definição do que seria a tensão ou voltagem no eletromagnetismo. Em inglês seria o voltage. Portanto, a tensão ou voltagem, ela corresponde à diferença de potencial adicionada de um termo associado à variação temporal da corrente, que aqui está representado pela variação temporal do vetor potencial A. Ou seja, a expressão tensão e voltagem, ela engloba casos de corrente contínua e também de corrente alternada. E se a gente tiver apenas corrente contínua, a tensão é a diferença de potencial. Agora, se a gente tiver apenas corrente alternada, como essa segunda integral com o dAdt não tem nome, a tensão vai ser simplesmente tensão. A gente pode visualizar como seria esse campo elétrico generalizado. Vamos pegar essa montagem aqui. A gente tem um solenoide que tem uma corrente alternada e que não é necessariamente senoidal, como está aí na figura. Ela pode ser qualquer tipo de corrente alternada, precisa variar no tempo. Esse é o único requisito. E a gente pega e coloca dois corpos pequenos sobre o eixo equidistantes à origem. E esses corpos são ligados a uma fonte DC, uma fonte de corrente contínua. Para a gente poder desenhar melhor as linhas de campo, vamos supor que o campo elétrico entre esses dois corpos ele não seja perturbado de forma significativa pela presença do solenoide. E para fazer isso na prática, basta fazer com que a distância entre esses dois corpos seja muito menor do que o diâmetro do solenoide em si. Em qualquer ponto, o campo elétrico vai ser a soma do campo conservativo mais o não conservativo. Então, vamos pegar um ponto P aqui, entre os dois corpos, e no plano XY. O solenoide com corrente alternada, a gente sabe que ele vai gerar um campo elétrico desse jeito, um campo elétrico em θ, um campo elétrico azimutal. E os corpos, ou seja, as cargas nos corpos, eles vão gerar um campo elétrico algo desse tipo aqui. Esse campo elétrico gerado pelas cargas, nesse plano XY, ele vai ser perpendicular ao plano, vai ser algo desse tipo aqui, um EC. E o campo elétrico gerado pelo solenoide vai ser uma tangente aqui, um campo ENC, um campo não conservativo. E dessa forma, o campo elétrico nesse ponto é a soma dos dois, essa resultante aqui, E, vai dar esse vetor inclinado. E isso vai se repetir para todos os pontos ao longo dessa linha vermelha aí do desenho. Não vamos desenhar ela aqui para não confundir. Então, isso seria um exemplo da combinação desses dois tipos de campo elétrico, o campo elétrico devido a cargas e devido à variação temporal da corrente. Agora vamos fazer o resumo. A gente viu que o campo elétrico, de modo geral, ele tem dois componentes. Ele tem um termo associado a φ, que é o potencial elétrico, e esse campo elétrico é de natureza conservativa, e um outro campo elétrico que está associado à variação temporal do vetor A, ou que a gente pode dizer a variação temporal da corrente. E esse campo é de natureza não conservativa. E usando esse campo vetorial, a gente obtém aquilo que seria a definição da tensão ou da voltismo. E ela reflete esses dois tipos de campo, um associado às cargas e outro à variação temporal da corrente. E é isso aí.